Já imaginou ter acesso a um guia para a mente, mas não um guia qualquer? Um escrito pelo homem mais poderoso do seu tempo, testado e aprovado em campos de batalha e no meio de crises. Pois é, hoje a gente vai mergulhar nos segredos de Meditações de Marco Aurélio. E olha, se essa busca por sabedoria te interessa, já faz o seguinte: deixa um like e segue o canal, porque isso ajuda demais a gente a levar esse conteúdo para mais pessoas. Vamos nessa? A pergunta que fica é: como assim? Como é que um imperador romano, de quase 2000 anos atrás, pode ter as respostas para a gente lidar com a ansiedade das redes sociais, com a pressão do trabalho, com toda a incerteza do nosso tempo? Bom, a resposta é surpreendente. Os desafios da mente humana, no fundo, não mudaram tanto assim. Estresse, ingratidão, caos. Soa familiar? Pois é, esses sentimentos parecem definir os nossos dias. Todo mundo conhece bem aquele peso esmagador das pressões diárias, sabe? A sensação de estar lutando contra um mundo que parece totalmente fora de controle. Isso não é de hoje, é uma experiência que atravessa o tempo. Mas a grande verdade é que esses desafios não são novidade nenhuma. A tecnologia muda, os impérios sobem e caem, mas a essência do ser humano, nossas ansiedades, nossos medos, nossas esperanças, isso continua praticamente igual. E é por isso que essa sabedoria antiga ainda é tão poderosa. E a grande sacada de Marco Aurélio para lidar com toda essa pressão estava no seu diário. Ele não foi só o homem mais poderoso do planeta. Ele foi alguém que buscou a ordem não nos seus exércitos ou em leis, mas dentro da própria mente. E o mais interessante aqui é a gente entender a pressão absurda que ele vivia. O reinado dele foi uma sequência de guerras sem fim, pragas devastadoras, traições. Ele não era um filósofo tranquilo numa torre de marfim, sabe? Ele era um líder no campo de batalha, tomando decisões de vida ou morte todos os dias. E aqui está o grande segredo. Os escritos dele, que a gente conhece hoje como Meditações, nunca foram feitos para serem publicados. Como a fonte nos mostra, ele escreveu reflexões pessoais para si mesmo, como uma fonte para sua própria orientação e para se melhorar como pessoa. Era o diário íntimo dele, e é por isso que os conselhos são tão autênticos, tão crus e tão práticos. Mas como ele fazia isso na prática? As meditações são, na verdade, uma verdadeira caixa de ferramentas para nossa mente. Não são teorias abstratas, distantes, são exercícios práticos que qualquer pessoa pode usar para construir mais força interior e clareza. A primeira ferramenta é uma espécie de preparação mental para começar o dia. Ele se preparava esperando encontrar pessoas difíceis. Mas veja bem, isso não é pessimismo, é realismo estratégico. Ao antecipar os problemas, ele já se armava com paciência e compreensão, em vez de ser pego de surpresa pela raiva. E aqui está a base de todo o pensamento estoico. Essa divisão bem clara entre o que a gente pode e o que a gente não pode controlar. Não controlamos o que acontece lá fora, mas controlamos com certeza absoluta como a gente responde a isso. A verdadeira liberdade não está em mudar o mundo, e sim em dominar a nossa própria mente. Isso aqui ilustra perfeitamente a ideia de amar o próprio destino. Em vez de brigar com a realidade, Marco Aurélio nos dá um passo a passo. Primeiro, aceite o que acontece. Segundo, confie que tudo faz parte de uma ordem maior. E terceiro, mais importante, use cada evento, seja bom ou ruim, como uma oportunidade para praticar a virtude, para ser uma pessoa mais corajosa, justa e sábia. Mas essas ferramentas não servem só para apagar incêndios, para lidar com problemas. Elas se juntam para formar uma coisa muito maior, a sabedoria de viver. O objetivo final é encontrar um jeito de ter uma vida boa, com propósito, com tranquilidade, com significado, não importa o que esteja acontecendo do lado de fora. E no centro de tudo isso está a filosofia. Mais calma, não como aquela matéria chata e acadêmica. A própria palavra significa amor pela sabedoria. É uma prática diária, uma busca constante para a gente se entender melhor, entender o mundo e viver de um jeito mais consciente. E olha, essa não é uma opinião qualquer. Meditações é, sem dúvida, considerada uma das mais célebres obras da humanidade. Gerações e gerações de líderes, de artistas, de pessoas comuns, ao longo de séculos, encontraram força, consolo e clareza nessas páginas que parecem não envelhecer nunca. Tudo isso que a gente viu até agora é só um gostinho, a ponta do iceberg. Meditações é um verdadeiro tesouro de sabedoria prática.
Então, considere esta análise um convite pessoal para descobrir por que essas ideias resistiram ao tempo por quase 2000 anos. Escuta só essa reflexão dele sobre como a vida é curta. Ele nos lembra que nosso tempo aqui é só um ponto, nossa existência é um fluxo constante. Isso não é para deixar a gente para baixo não, hein? É para focar nossa atenção no que realmente importa, naquilo que é próprio da alma. E talvez a lição mais poderosa de todas esteja aqui, nessa frase curta e direta. O mundo lá fora está sempre mudando, mas a qualidade da nossa vida é determinada pela nossa opinião, ou seja, pelos nossos julgamentos internos sobre essa realidade. Isso nos deixa com uma pergunta para a gente refletir um pouco. Que tipo de pessoa seria possível construir? Mais calma, mais forte, mais sábia, tendo o guia deste imperador em mãos? Se essa análise despertou sua curiosidade, saiba que a jornada completa está esperando no livro. É o tipo de leitura que tem o poder de verdade, transformar o jeito que a gente vê o mundo. Para começar essa jornada, o link para adquirir um exemplar está aqui na descrição, ok? Muito obrigada por acompanhar